Olá pessoal, eu sou o professor Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Bom gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre DNA Dragnet e primeiro caso de genética forense estabelecido no mundo, isso mesmo, o primeiro caso de um crime que foi elucidado pela análise do DNA, tá? Muito bem, esse vídeo aqui tem uma coisa bem interessante, foi extraído do curso Fundamentos de Genética Forense no nosso site lá, operito.com.br, site que está fazendo 6 anos de existência na data de hoje, 13 de julho de 2024. E é um vídeo que tem bastante interessante aí, um ponto bem legal, né? O vídeo que fala sobre esse primeiro caso resolvido, né, de DNA. E o primeiro caso, justamente, ele foi utilizado não somente para condenar ou para apontar a autoria de um crime a alguém, né, gente? Ele foi usado justamente para inocentar primeiro a pessoa lá que supostamente cometeu aquele crime, né? Então, ele foi usado, o primeiro caso de DNA no mundo foi usado, inclusive, para inocentar alguém, tá? Não para condenar. A segunda curiosidade desse vídeo interessante aí é que realmente o criminoso, né, desse crime bárbaro lá que ocorreu na década de 80 lá no Reino Unido, ele foi solto agora em 2021, tá? O Colin Pitchfork foi solto em 2021 após cumprir 33 anos de pena, isso mesmo, tá, pessoal? E esse crime foi bastante interessante porque esse DNA Dragnet, ou seja, essa coleta de amostra no local, no vilarejo, no ambiente, numa área, né, num perímetro, né, ela foi feita de forma para se saber quem deixou o DNA na amostra lá no corpo das vítimas, tá, pessoal? Será que isso seria possível no Brasil? Será que esse DNA, essa coleta voluntária de DNA seria realmente permitida, né, no nosso direito, na nossa linha aí de direito garantista que nós temos aqui no Brasil? É claro que eu não vou fazer nenhum juízo de valor, eu só quero saber os comentários de vocês aí a respeito dessa amostragem voluntária, digamos assim, que foi feita lá na década de 80. Isso seria possível no Brasil? Será que nós estamos atrasados nesse ponto de vista aí? Deixe lá os seus comentários que eu vou eventualmente responder esses comentários. Segue o fio, segue a dica aí deste vídeo, olha lá. Dessa forma que é feito a análise de DNA forense ainda hoje. Esses fundamentos aqui não se perderam, conforme a gente vai ver mais adiante, tá? Então, em 1986, gente, ocorreu o primeiro caso solucionado pela tecnologia do DNA forense, né? O caso lá do Colin Pitchfork, né? Na cidade de Leicestershire, no Reino Unido, tá? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, uma mancha de sangue, né? E aqui várias pessoas que estão genotipadas, né, como suspeitos, por exemplo. Então, qual é dessas pessoas aí que nós, que tem um padrão alélico de bandas, né, muito similar àquele DNA colhido no material genético, né? Seria justamente o indivíduo John, né? Então, nesse caso aqui, o John, ele seria provavelmente condenado porque o material biológico dele justamente foi encontrado na cena do crime, né? Na verdade, gente, é importante mencionar uma questão interessante aqui, que não necessariamente John cometeu o crime, né? John pode ser uma pessoa que passou pelo local e deixou o material biológico dele. Então, a investigação, né, policial é que vai determinar, olha, se John se feriu, né, no material de crime, ou se John, por exemplo, tomou uma água, né? E aí foi encontrado um copo descartável com a água, com uma saliva do John, né? Então isso aí é o histórico. O DNA sozinho não consegue resolver nada, né? O histórico é importante, a investigação policial é importante, e a gente reforça sempre isso quando a gente está falando sobre resolução de crimes, tá? Então nesse caso aqui, observe o que aconteceu então, o caso do Colin Pitchfork, né? Em 1986. O que é que aconteceu nesse caso aqui especificamente, né? É importante dizer que eu estou indicando algumas informações e ao mesmo tempo já indicando conceitos básicos usados na genética forense, tá? Para vocês terem uma noção do que eu vou falar mais adiante, tá, pessoal? Bom, então, em 1986 foi o primeiro caso também de DNA Dragnet realizado no planeta, né? O que é o DNA Dragnet? É justamente uma varredura de DNA. Por exemplo, aconteceu um crime em uma indústria, uma escola, uma universidade, por exemplo, né? E aí, todas as pessoas que estavam naquela universidade, naquela indústria, naquela escola, eles são aconselhados a doar seu material biológico para verificar que naquele ambiente, né,
que foi deixada uma mancha de sangue, por exemplo, de um suspeito eventual, né, para ver quem é que passou por aquele local ali, tá? Então, os indivíduos que estavam presentes naquela indústria, naquela escola, naquele momento do crime, são aconselhados a doar seu material biológico, né, de forma voluntária, entre aspas. E aí, a polícia justamente vai comparar esse material colhido dos voluntários da pesquisa, né, ou dos indivíduos relacionados, ou dos suspeitos, digamos assim, todo mundo é suspeito nesse caso, né? Então, vai comparar com esse material coletado na cena do crime, tá? E aí, gente, o DNA Drug justamente é isso, é a varredura genômica, né? Ou seja, faz uma análise em milhares de indivíduos para poder verificar quem esteve naquela cena do crime, né? E nesse caso do Cole Pitchfork, né, foi feita uma coleta de mais de 5.000 indivíduos, né, voluntários, entre aspas, que doaram suas amostras de DNA para verificar a compatibilidade com o material encontrado em 2 vítimas de homicídio e estupro, né? Aqui dá os nomes das vítimas, Dawn Ashworth e Linda Mann, né? Dessas 2 vítimas aí, justamente, tinha material biológico do suspeito encontrados nelas, e aí esse material ele foi justamente comparado posteriormente, né? Nesse momento, né, o Colin não doou suas amostras, tá? Ele de alguma forma pediu para algum amigo, ou enganou as autoridades policiais, pediu para algum colega urinar ou dar seu material biológico lá, seu sangue, enfim, para poder se passar por ele, né? Nesse momento ele não doou a amostra. O indivíduo que doou a amostra pelo acusado chegou a confessar o crime e foi depois inocentado pelo próprio DNA. Então observe que o primeiro caso de DNA já ocorreu, né? O DNA ele não está aqui para acusar ninguém, ele está aqui para inocentar também, tá? O primeiro caso mostrou isso, né? Então a análise genética ela pode tanto inocentar quanto acusar alguém, né? Após uma denúncia realizada, gente, em 1988, antes disso, na verdade, entre 1986 e 1988, o real criminoso, que é o Colin, né, foi condenado. E aí sim ele teve que doar o seu material biológico, seu material genético, né? E após a análise desse material genético, verificou-se que ele era o autor do crime lá, do material genético encontrado no corpo das vítimas, Dawn Ashworth e Linda Mann, né? Então, dessa forma que foi solucionado o caso em 1988, tá? É importante mencionar isso. Ele foi condenado nesse ano aí, 1988, justamente após essa elucidação desse caso. Então, esse foi o primeiro caso de DNA forense num planeta que a gente sempre está vendo discussão ele nos livros, né? Didáticos aí que a gente está lendo, tá bom, pessoal? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, dá uma curtida e já se inscreve no nosso canal para os próximos conteúdos, tá? Busque sempre conhecimento de qualidade. Espero que vocês aí comentem aí e promovam aí uma discussão, uma interação legal no nosso site, tá bom? Nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau.